noite, olá. Eu Boa sou a Mary noite. Ellen. Eu sou Eu, o Helder. Helder. Nós somos do Resenhando e hoje a gente vai entrevistar o Márcio Marques, cantor, ator, né, também de teatro, ele Isso. fez musicais e ele se define como um ser humano em construção. Hoje a gente vai perguntar para o Márcio o que seria um ator em construção. Ó, o Carlos Gilberto tá aí. Carlos Ele é Gilberto. professor também, né? De música. Márcio Marques. Isso. Então daqui a pouco ele já vai estar aqui. Opa, já apareceu Ó, o aqui. Márcio aí entrando para falar com a gente, com vocês também, né? Boa noite, Carlos Gilberto. Carlos Gilberto sempre com a gente nos teatros da vida, né, Carlos? Sim. Oi, olha lá, querido também. Gilberto é um querido. Daqui a pouco. Ai, tem que convidar, Tem né? que Peraí. convidar o Márcio. A gente ficou uma semana sem fazer, tá meio destreinado aqui, mas Daqui a pouco já aparece. Cadê nosso amigo Reinaldo também, que ele sempre vem? Tô aguardando o Reinaldo. Nossa, que lindo fundo! Boa noite, Marcos. Ai, meu Deus. Ih, tá aparecendo essas letrinhas na frente. Agora tá chegando. tudo bem, Márcio? Prazer falar com vocês. Prazer, só assim mesmo, pra gente ficar conversando, né? Pra ter a chance, né? Pelo menos, né? É verdade. Um lado que dá pra aproveitar aí da quarentena, né? É isso Então- mesmo. A gente fala tanto pela internet, mas nunca deu certo de conversar assim, virtualmente, pessoalmente, né? É verdade. Como é que você tá nessa quarentena? Eu tô tranquilo. A maior parte do tempo eu acabei ficando em casa, principalmente nos primeiros 3 meses, né? Uhum. E a partir de agosto eu voltei para o estúdio, mas não estou atendendo ninguém presencialmente. Tenho atendido todo mundo de forma online. E como é se dividir entre o artista, né, e o professor? Porque além de trabalhar com a arte, você trabalha de duas maneiras, né? Tanto na frente quanto nos bastidores. Ele é professor de música, né? Não é? É, Eu exatamente. sempre lá. Eu tenho, na verdade, eu já sou professor de música há mais de 20 anos. E nos últimos 10 anos eu acabei me direcionando somente para a coisa da pedagogia. E fui estudar, fui fazer faculdade, fui fazer pós-graduação, fui fazer mestrado. Então eu passei uma parcela do meu tempo estudando muito, em pesquisa, buscando essa coisa mais pedagógica, né? E durante todo esse período, o lado cantor, o lado artista ficou ali de lado. Eu comecei em banda de baile, fui ator, trabalhei como ator, trabalhei com dublagem, trabalhei com teatro, trabalhei com cinema, e toda essa parte ficou de stand-by mesmo, quando eu realmente comecei a estudar e pesquisar um pouco mais. E aí, ano passado, em função de um amigo que também virou meu aluno, Thiago Campos, que é produtor musical, já vinha comentando com ele essa vontade de voltar a fazer alguma coisa, né? E aí, depois que terminou o mestrado, eu falei, acho que agora é o momento. Vamos tirar umas coisinhas da gaveta e vamos colocar para o mundo. Vamos ver o que acontece. Tem sido bem divertido. E como é que é ser um artista num período tão difícil para a arte, né? Você sabe que ontem mesmo eu estava conversando com outro produtor, porque eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e foi um comentário que ele fez, inclusive, apesar da pandemia, apesar do mercado da música estar completamente parado para a grande maioria, porque a gente já sabe que tem alguns artistas que voltaram a trabalhar e voltaram até a se apresentar, né? Nas suas devidas proporções. Mas uma coisa que esse meu xará, que é produtor, estava comentando, é que os artistas, apesar de não estarem na estrada, eles estão produzindo muito. Eles estão produzindo, estão cantando, estão compondo, estão gravando. Então, a produção em si aumentou muito. Mais o período da pandemia, eu acho que, de certo modo, ele trouxe um pensamento mais apurado para quem constrói arte.
mais Hum, profundo, no sentido de entender o tipo de arte que você quer produzir, para quem você quer fazer, que tipo de comunicação é essa que você está produzindo com a sua arte, né? Eu acho que a pandemia, ela acabou proporcionando esse lado reflexivo e, querendo ou não, contribuiu de alguma forma. E, cá entre nós, para aquelas pessoas que não davam muito valor à arte, eu acho que esse foi um momento bem interessante para essas pessoas reavaliarem esse tipo de pensamento, né? Sim, porque é a alma, né? Alimento para a alma que as pessoas estavam bem carentes, né? E Exatamente. anteriormente a isso, né, não davam muito valor, não sabem observar, né? Então, diante disso, a arte está aí para ensinar a gente para quê? Olhar para dentro, olhar os detalhes, né? Se aceitar, se entender e assim entender o outro, né? Exatamente. Eu acho que a arte, não só o teatro, mas a música, elas são muito acessíveis, né? Se a gente participar de uma feira, de um festival de cinema, você tem acesso aos filmes. Se você liga o rádio, você ouve música, e você tem a opção, inclusive, de escolher que tipo de música você ouve. Então, é bastante acessível para a grande maioria das pessoas. Mas, por ser acessível, as pessoas não dão o devido valor, Isso. Talvez elas não percebam, né, também. É, né? Porque é uma coisa muito que está muito no dia a dia, é, né? E de repente a gente começa a consumir aquilo de uma maneira em que a gente está percebendo porque está precisando consumir. Até uhum, teve um comentário do Eduardo Caetano, que é um jornalista amigo nosso aqui, que falou que a Uhum. arte, nos primeiros meses da pandemia, ela salvou a sanidade das pessoas. Eu acredito muito nisso. outros condomínios, né? É. Então, você como artista, você tem, tem essa coisa de criar, né? Mas e você como consumidor? Como é que, como é que foi essa arte que você consumiu? O que você escolheu para você nesse período? Eu sou muito vidrado em cinema e filmes, adoro. Todo tempo livre para mim é assistindo alguma coisa, pesquisando séries. Eu falo que se eu não fosse professor e não trabalhasse com música, o meu melhor trabalho seria ser degustador de cinema. Porque o meu tempo livre eu mato na frente da televisão, assistindo alguma coisa, consumindo arte, da sétima arte, né, mais precisamente. Mas a música, para mim, ela é quase um ponto de fuga no sentido de descobrir coisas novas. Eu estou sempre contra a maré no sentido de tentar descobrir alguém novo, algo que eu não ouvi ainda, alguma coisa que, sabe, arrepia a gente, Sim. me deixar ser afetado pela música mesmo, né? A música faz parte o tempo todo, não só no sentido do trabalho, mas no sentido de parar para ouvir coisas diferentes. Então, eu fico muito contente quando eu sou recomendado a ouvir algo novo, da mesma forma que filme também. É sempre um prazer consumir algo novo e diferente. E dessas tuas descobertas, que te impactou mais nesses novos artistas que você viu agora, nos últimos tempos? Olha, na música, eu tenho pesquisado muita coisa, tenho ouvido muita coisa brasileira, inclusive, até para entender o tipo de música que eu estou fazendo nesse momento. Porque, querendo ou não, eu fiquei muito tempo afastado e hoje eu não saberia te dizer se eu sou um cantor de rock, se eu sou um cantor de MPB, se eu sou um cantor de pop. Como professor, eu atendo muitos atores de musical, inclusive. Com a Uhum. pandemia, tudo parou, né? Esquece musical, esquece ator, ninguém está fazendo mais nada. Então, tem uma base, uma referência muito grande da Broadway. Mas eu não sou um cantor de Broadway. Eu não quero ser um cantor de Broadway. Eu nunca quis
por mais que eu estudasse a técnica, por mais que eu buscasse essa referência, por mais que eu atendesse muita gente desse mercado. Então, a minha busca atual é consumir todo tipo de música para entender até que ponto a minha arte é verdadeira também, verdadeira comigo e com a comunicação que fazer com as outras pessoas, né? Eu tenho entendido que a música que eu produzo é uma música para inspirar as pessoas, para ajudar as pessoas, para tentar resgatar de alguma forma, para tentar fazer essa pessoa pensar em algo. Para mim, essa linha de raciocínio é bastante claro nesse sentido. Então, eu tenho ouvido muita gente nova, muita música adolescente, inclusive. E eu fico surpreso, às vezes, com algumas coisas, outras nem tanto, porque eu também não sou mais nenhum moleque. Então, tem uma questão de identificação, né? É óbvio. Mas é muito interessante isso, porque eu tento o tempo todo tirar o filtro do professor e adquirir o filtro do consumidor, que é completamente diferente, né? E essa arte que você está consumindo, ela está se refletindo na arte que você está entregando para o público também? Sabe que eu acho que de alguma forma sim, até por adquirir referências diferentes. A música que eu pretendo fazer e que eu estou produzindo é uma música para ser acessível. Eu tenho referências muito da área clássica até, por todo o meu background como professor e como estudante, inclusive. Mas eu não quero produzir música que, de certa forma, possa ser enxergada como uma música elitista. Eu quero música acessível, produzir música acessível. Tem um cara que é uma grande referência para mim, ele é um cantor de jazz, um grande pianista. Quem sabe um dia eu consiga chegar aos pés dele, não é o caso agora, que é o Jamie Cullum, que é um cantor inglês, fantástico pianista, fantástico cantor, e ele faz jazz. Se a gente para pensar em alguns momentos sobre o jazz, a gente considera uma linguagem muito elitista, muito clássica, no sentido de precisar ter um ouvido bastante preparado para consumir isso. E quando você ouve a música do Jamie, você fala, não é possível, isso aí parece... Você ouve regravações dele, por exemplo, ele tem uma regravação da Rihanna. Você fala, não é possível, essa música deve ser dele. É ela que regravou a música. Porque ele deixa aquilo tão acessível, mas ainda é jazz. É isso que eu quero fazer. Eu quero deixar a música acessível. Por mais que eu me preocupe muito com a letra que eu vou falar, que eu vou entregar, por mais que eu me preocupe com o arranjo e com o tipo de música que eu estou produzindo, eu quero que isso seja acessível. Eu acredito muito na comunicação, né? Assim E as músicas em inglês? Tem muitas em inglês, né? No seu canal, no YouTube, dos vídeos, tem em português. E o último agora, que é lindo aquele clipe, todo ilustrado. Quem fez a ilustração também? Pois é, foi um achado isso. Essa música o clipe dela foi lançado agora. A música se chama I Wanna Know. Foi produzida por esse meu amigo. Eu não vou falar o nome, ele falou, porque ele é ruim de inglês. Eu não falo, Eu falei, I wanna know. Eu falei, pergunta a você. Eu não consegui. Aí ele já falou, já ficou mais tranquilo. Vamos lá, isso ainda. Isso, a Wanna Know foi lançada em julho, foi um EP com 3 músicas, I Wanna Know, Voices in My Head e Storms, que é a música principal, que também tem clipe. E eu sempre, desde o início, queria fazer um clipe de animação, né? Eu gosto da linguagem da animação. E aí, por um acaso, nessa minha busca por um artista que produzisse as imagens, eu encontrei o Davi Augusto, que é um grande ilustrador. Foi ele que produziu o clipe, a gente ficou meses conversando, criando o roteiro, elaborando a história, porque eu queria contar uma história que fosse infantil,
Porque a Ona No, ela fala um pouco dessa coisa de quem é você por baixo da sua pele. Quem é você? Sim, O EP tem esse a conceito. historinha ali já tá. Que até eu fiquei prestando atenção na letra, mas a ilustração, ainda que não se entenda o inglês, complementa muito ali. Tá contando a história também. Só Exato, interpretar ali a situação que ela está vivendo, a patroa. Dá para entender. exato, Mas a exato. letra é um complemento porque aí tem uma provocação. Com Isso foi o que eu certeza, senti, né? Que com você fica. certeza. O EP inteiro, o EP se chama Inside My Skin. Ele foi lançado em julho, com essas 3 músicas. E o conceito dele é justamente isso. Quem é você quando você está sozinho? Quem é você por baixo da sua pele? Quem é E você com as suas aproveitando então esse dores? questionamento, quem é você por baixo da sua pele? Desculpa, cortou, eu não te ouvi. Quem é você, aproveitando que você disse isso, por baixo da sua pele? Você questiona isso para os seus Né? ouvintes? Porque tem essa voz super suave, eu acho bem gostoso, assim, né? Que você vai, não percebe, vai indo de uma música para outra. O bom que é do vídeo é assim, do YouTube, né? Vai indo mesmo português, É uma inglês, delícia. é bem É, suave, a voz você fica ali. E aí, mas por baixo disso tudo, né? Como eu que acho, é? eu acho que é bem isso, viu, Helder? Eu acho que essa questão de um ser humano em construção o tempo todo. Agora, no Dia da Consciência Negra, que houve aquele fato no Carrefour, né? E Sim. estava Horrível. acontecendo várias coisas pelo Brasil inteiro. Eu vi uma reportagem de alguns atores falando que eles são racistas em desconstrução. Isso me fez pensar muito com todo esse meu trabalho, porque eu Uhum. tenho tentado desconstruir em mim. Vou sair um pouco da história do preconceito e do racismo, para a gente Uhum. trazer a história de quem sou eu por baixo da pele. Mas eu acho que eu sou um ser humano em construção no sentido de eu sou um acadêmico, né? Eu estudei demais, fui para graduação, fui para pós-graduação, fui para o mestrado, e todo esse conhecimento acadêmico ele mata o artista de alguma forma, porque é um conhecimento muito racional. Então eu acho que nesse momento especificamente eu estou desconstruindo esse academicismo todo para descobrir quem é o Márcio artista, o que o Márcio quer comunicar, que tipo de arte ele quer produzir. Então, esse processo ele já começou ano passado, quando eu tive essa decisão de produzir coisas, de tirar o material da gaveta e começar a fazer essas músicas, né? Então, eu acho que nesse momento a minha desconstrução é tirar o raciocínio lógico demais e buscar mais o feeling, mais o que me arrepia, mais o que me Uhum. emociona. Eu acho que é bem isso nesse momento. Mas além dessa preocupação tua de falar com as pessoas, de fazer com que elas se identifiquem e sempre trazer uma resposta positiva, tem também a preocupação de trazer uma música boa, embora Bom, acessível, embora não elitista. Quando para o Márcio a música é boa e quando a música é ruim? isso, engraçado você me perguntar isso, porque essa é uma pergunta que eu já fazia no mestrado. Eu sempre vou cair nessa coisa do acadêmico. Essa era uma pergunta que eu tinha no mestrado. Eu fui fazer um mestrado em fonoaudiologia. E no meio da minha pesquisa surgiu justamente essa pergunta: o que é uma música boa? O que é uma música ruim? E esse filtro é muito pessoal, né? Porque uma Uhum. música boa para mim pode ser uma música ruim para vocês e vice-versa. E para o meu vizinho pode ser uma coisa boa e para o outro pode ser completamente ruim. Eu, como ser humano e como professor, que devidamente eu sou, né? Eu tento não ter demais esse filtro egocêntrico de tentar apontar o dedo e falar isso é ruim ou isso é maravilhoso, porque eu penso sempre nisso. É bom para quem? É bom em que conceito? É bom
em que círculo, em que cidade, em que grupo. E acho que a música tem essa benevolência de ser boa para quem ela comunica, para quem ela conecta. Uhum. A minha música, a que eu produzo, ela primeiro tem que conectar comigo. Agora Uhum. mesmo, antes de falar com vocês, eu estava aqui no piano, dedilhando umas coisas, e aí já veio uma ideia que eu corri aqui no celular e gravei. Que Olha, legal. Os trechinhos de frases ou de melodia que surgem, eu corro sempre e gravo no celular. E tem 1 milhão de trechos gravados. E aí eu ouço no dia seguinte e falo, não é boa, não é legal. Quando eu ouço de novo e falo, isso aqui é interessante, eu acho que vale a pena construir um pouco mais. Quando acontece isso, eu consigo entender que houve uma conexão comigo. E aí vale a pena ela continuar e ganhar vida. aqui o Reinaldo falou. Reinaldo Rodrigues falou, mesmo porque a música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Exatamente, né? Porque se você se identificar já com a sua produção, você vai comunicar também para outros, porque cada momento a gente tem uma reação, um sentimento, então, dependendo da pessoa, quando chegar nela, a recepção pode ser a mesma que foi com você, né? Exato. É a comunicação daquele momento em que às vezes, quantas músicas nós ouvimos? Às vezes a gente não... nossa, eu já tinha ouvido. Mas quando você ouve pela segunda vez que você se dá conta disso. Até ele sempre tem mania de falar, não, Mary, eu já tinha te mostrado. Ele tem mania de baixar muitas músicas. Ele, tem uma música nova. Aí depois, essa é nova. Não, Mary, eu já tinha tocado para você. E mas ela naquele nunca momento... gosta, não, lógico, aí eu estava dirigindo, prestando atenção em outra coisa, não me deixei levar pela música. Então, também tem esse outro ponto, né? E para chamar a atenção também do outro. Eu gosto muito desse termo. Eu gosto muito desse termo do afeto, do afetar. Sim. Porque para você ser afetado por alguma coisa, você também precisa permitir que isso aconteça. Isso. Né? É exatamente o que você tá dizendo. Você ouve, às vezes, desligado no trânsito, você ouve fazendo comida, sei lá, cozinhando, limpando a casa, mas aquilo é só um pano de fundo para o que está acontecendo. Aliás, o Davi Augusto, que produziu o clipe da Ona No, acabou de entrar. Boa noite, Davi. Boa noite, Davi. Parabéns pelo clipe. Lindíssimo. Lindíssimo. Amei ali. Tem uma só que eu lembrei um pouco da Princesa e o Sapo, da Tiana. Uma coisa ali me chamou. Porque eu fui repetir. Ali aquela cena dela vendo o sonho dela também, quando ela voltava do trabalho, imaginando, falei, nossa, porque tem uma parte do desenho que nós assistimos no filme no cinema, né, que a gente já tá ficando velho, né, o desenho já não é tão novo, e ela fala dos sonhos, e ali foi um sonho que aí no fim, né, não vou contar, vejam lá o clipe, né, como é que foi o sonho da mocinha, da música nova do Márcio. Muito bom. O Davi, ele tem muita influência da Disney. Se vocês pesquisarem o perfil dele no Instagram, ele desenha muita coisa da Disney. Então, é bem legal. E foi justamente por isso que eu o chamei. O colorido eu achei lindo. Tudo. Parabéns, Davi. Maravilhoso. Muito bom. Enfim, então essa coisa do afeto é muito isso, né? A gente estar disponível para ser afetado por algum tipo de arte. Eu vejo muitas vezes algumas pessoas comentando, eu quero ir num museu, mas eu chego lá e fico vendo aquele monte de quadro, aquilo não me diz nada. Parece um monte de coisa borrada, de pintura borrada. Para aquilo fazer efeito em você, você tem que estar disponível para isso acontecer também, né? Tem a questão da identificação, tem a questão da conexão com o tipo de arte que você está observando, assistindo ou ouvindo. E para música, você acha que tem mais facilidade de chegar do que uma exposição, por exemplo, até uma peça, né? Que a música, bem ou mal, ela está ali, presente com a gente, né?
tão presente que a gente nem sente, né? É, Eu acho que a música, ela tem a vantagem da pessoa escolher o que ela quer ouvir. No museu, por exemplo, você não tem essa possibilidade. Você entra no museu e tem lá sim, várias obras diferentes. Tem vários tipos de arte. Você consome porque você está ali presente. A música verdade. nem sempre, a música você escolhe. Então já tem essa super vantagem, porque você tem uma tendência a escolher somente aquilo que você gosta. Então o E nível de hoje em dia conexão. não tem nem o rádio mais, assim, porque antigamente nós gravávamos, né? O radialista falava em cima da música ou no meio, né? Ou era no começo, às vezes no meio da música ou no final. Quem nunca Hoje chegou em ao dia, radialista? hoje em dia a música é só tá online, tem qualquer meio digital, você vai encontrar. Exato, tem as playlists, né? Você monta a playlist do tipo de música que você gosta de ouvir. Então é muito específico. Então já há uma conexão só de você montar uma sequência de músicas no perfil que você gosta. É muito mais fácil dessa conexão acontecer e da pessoa ser afetada por isso, né? Pelo tipo de música. E, Márcio, você é do tipo de pessoa que a música tem uma importância em momentos assim decisivos da tua vida? Você já tomou decisão porque escutou alguma música? Ou alguma música te marcou num momento muito forte, muito feliz ou muito triste? Ou Sabe não? que sabe que não. Eu tenho músicas que são muito pontuais na minha vida, porque, óbvio, vai me levar, vai me trazer memórias, né? Acho que a Uhum. música, assim como o perfume, traz muito dessa memória afetiva, né? Você É, tem sempre uma música que te lembra alguma coisa, você tem um associa, né? cheiro, que Isso. você associa, tem um cheiro, tem um perfume que você lembra de alguém, da casa da casa da avó fazendo pão caseiro. São Sim. cheiros. Só de você falar, você lembra o que é, né? Hum, Uhum. Eu já fui mais sensível a isso. Mas nos últimos anos eu confesso que eu perdi um pouco esse lado mais sensível com relação a isso, a registrar coisas, a registrar músicas, a registrar perfumes. Mas com certeza, sempre tem alguma coisa que fala, lembro tal coisa. E isso é muito legal. Mas isso talvez não tenha a ver agora com a tua urgência de produzir, porque você é, começou artista, ficou algum tempo parado só dando aula como é, professor, né, produzindo outros artistas, é. e de repente você se viu num espaço em que você queria começar a falar de novo. Será que É. não é por isso? Eu acredito que sim, eu acredito que é exatamente isso. Esse período que eu fiquei fora, no backstage da coisa toda, eu não me preocupava com esse tipo de situação, né? Com esse olhar, com essa busca por essa sensibilidade, pela busca da interpretação. Eu percebo que do ano passado para cá, que foi quando eu comecei a produzir, já falei isso muitas vezes, né? Do ano passado para cá, eu passei a me preocupar com coisas, enquanto professor até, que eu não me preocupava antes, no sentido de poder instruir melhor as pessoas que estavam me buscando. Porque eu comecei a me preocupar com coisas do lado artístico, da frente ali, no palco. E essa Uhum. sensibilidade eu já tinha deixado um pouquinho afastada, um pouco de lado. Então eu acredito que completamente tem a ver com essa relação, sim. E a tua música, você falou que grava vários trechos e fica lá esperando, né? Eu gostaria de Isso. saber quando a música ela passa pelo que eu, talvez seja o maior empecilho, não é nem a palavra, mas o maior desafio dela é passar pelo crivo da É, autocrítica, né? é. Uhum. Quando essa música ela consegue passar pela tua É. autocrítica, Eu ainda não sei te responder isso. Eu ainda não sei te responder isso. Isso para mim é um processo que eu estou vivendo nesse momento.
porque eu comecei compondo só em inglês, porque eu Ah, entendia que compor em inglês, para mim, tá? Eu Hum? entendia que compor em inglês não soava bacana, não soava interessante, soava cafona, soava brega, o que eu estava não. escrevendo. E aí, escrever em inglês, eu mascarava um pouco isso. Sim, ah, E aí, depois de lançar algumas coisas em inglês, eu falei, eu acho que agora está na hora de eu vencer essa barreira e começar a escrever em português. Porque eu posso ter mais profundidade no que eu vou escrever. Eu posso ter mais profundidade no que eu quero falar. E aí que eu comecei a fazer. Então, a autocrítica de ter o crivo e dizer essa música é legal, quero fazer, quero lançar, quero produzir, tem muito a ver quando eu entendo o contexto do que eu estou escrevendo, do que eu estou compondo. Eu tô produzindo várias músicas com pessoas diferentes. Porque meu produtor principal está envolvido com tudo, então tive que procurar ofertas por aí. Enfim, e eu compus uma música que veio muito fácil para mim, porque eu comecei a explorar um pouco a minha relação com meu pai. Eu sou de uma hum, família que se separaram, eu era muito pequeno, eu tinha 7 anos de idade. Meu pai saiu de casa muito cedo, eu tinha uma irmã de 3 anos, tenho uma irmã, ela tinha 3 anos na época, eu tinha 7. Meu pai saiu de casa, nunca mais apareceu. E a gente não tem uma relação, nós não tivemos uma relação. E aí eu comecei a escrever essa música, que eu entendi que contar essa história trouxe para a música uma profundidade tão grande, não só da letra, mas da própria melodia, que eu entendi que talvez explorar um pouco esse lado faça bastante sentido. E aí seja uma maneira de não barrar tanto nessa coisa de tentar inventar uma história, tentar criar uma história. Não, vamos falar da nossa, minha história, da história do outro que eu conheço, de alguém que está aqui perto, de alguém que eu já conversei na rua. Vamos falar disso. Eu acho que é isso que faz sentido. Até porque hoje em dia as pessoas querem se identificar, né? é, E querem a tua verdade. Elas querem a verdade delas, mas a partir é. da verdade de quem Do- está oferecendo, né? Do outro. Exato, exato. No início do ano, que eu comecei a lançar essas músicas, me apareceu um empresário do Rio de Janeiro, né? Que ele já tinha uma proposta para fazer e começar a trabalhar esse material todo. Mas a primeira coisa que ele me disse foi: Márcio, não dá para a gente fazer muita coisa por enquanto. Isso foi em março. Eu tinha acabado de lançar Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, que é uma regravação do Lu Borges e do Márcio Borges, que foi produzida pelo Thiago Campos. E ele falou: olha, sua música é ótima, eu estou adorando os arranjos que você está fazendo, é muito legal e a gente precisa de cantores mais adultos nesse momento. A gente tem muita música sendo lançada, mas muita música que é para viralizar, muito artista que quer viralizar. Isso é limitado em alguns aspectos. Uhum. Sim. Enfim. E aí ele falou, só que não dá para a gente fazer nada agora. Por outro lado, eu comecei a entender que ficou muito mais acessível para todo mundo, para todos os cantores, porque todos eles tinham o mesmo caminho para se divulgar, que é a internet, né? É. Então a internet virou um caminho, não tem Faustão, não tem programa do Ratinho, não tem programa do Faro, é YouTube, Instagram, é internet. Então ficou mais acessível nesse sentido. E É. talvez isso conseguiu nivelar o trabalho de todo mundo, né? Isso é muito bom, isso é muito bacana. E eu acredito que a internet também separa muito o joio do trigo, né? O artista de verdade daquele que só quer ser famoso, só quer o É, glamour do momento. do momento, né? Uma coisa Da passageira. profissão.
Eu acho que o importante disso tudo, dessa utilização da internet que a gente tem, agora principalmente, porque não é novo nada disso, né? Mas eu acho que a Uhum. gente utilizou com um volume muito maior agora. Mas eu acho que o bacana nesse momento é que os artistas eles começaram a entender que você não precisa cantar para todo mundo. Você não precisa tentar conquistar o mundo inteiro. Quem é o seu grupo? Para quem que você está Isso, fazendo música? Quem é o seu nicho de fato? O que que você quer fazer? Para quem você quer fazer? Eu acho que isso é o mais importante, né? Sim. verdade. Estão pedindo para você cantar. Você preparou Eba! 2 músicas pra gente, né? Vamos cantar a primeira? Vamos, vamos. Qual é a O, o, música? Edu- o Eduardo parece que tem um recadinho aqui. Vamos ver o que que o Eduardo falou. É Peraí. que eu subi aqui, deixa eu ver se... A Regina Casé já falava isso da democratização da cultura pela internet em 2006. Ah, é, que o Eduardo comentou, o Eduardo Caetano falou aqui em cima, comentou também. A internet revolucionou o lançamento de novos talentos, Sim. com certeza. É, E eu acho aqui o que Reinaldo pediu para cantar. Reinaldo tá falando, canta, canta, canta. A Central da Periferia, quando a Regina Casé apresentava esse É, programa o em Eduardo, 2006. ele fez uma entrevista bem legal com a Regina Casé na época. Se eu não me engano, foi na USP essa entrevista e Uhum. saiu nos jornais aqui da região. Foi muito legal. Não, que legal. Ok, então eu vou cantar para vocês uma música, a última que eu lancei agora, na verdade, em português, que na verdade é a minha primeira música autoral em português. Opa, que especial, hein? É muito especial essa música porque eu fiz tem um clipe ela, é um mini doc na verdade, começa explicando um pouquinho do que se trata a música, também está no canal do YouTube. A música se chama Me Encontre Lá no Mar. E basicamente a relação com o mar nessa música é porque o mar é renovação de alguma forma sempre, né? Por mais tempestades que aconteça, por mais maremoto que aconteça, tsunami, tudo que acontece acaba desaguando no mar. Então tem uma relação muito grande com essa coisa de renovação. E então eu gosto muito dessa imagem do mar. O áudio do piano tá bom? Sim, Tá, assim. tá ótimo. Esperar que o mundo mude só por você e perceber que ainda tenho tempo pra te olhar e receber a chance de sentir um novo pôr do sol, desejar que o mundo volte ao início, quem sabe ver um pouco menos erros pra ir em paz. Quem sabe o espelho possa ajudar a refletir melhor. Se por acaso estiver bem longe que não possa mais voltar, saiba que o rio corre até aonde possa desaguar no mar. E é lá que pode me encontrar. Só um trechinho para deixar o povo. Uhul, linda! Quero E já mais. teve gente aqui, Marcelo, Val. Ai, Val Vassoura, é isso? essa música é muito Aham. linda. Tem aplausos, Júnior Paulo Zampieri, Nossa, que Lucas Baviera legal. entrou agora. Mas você cantando arrepia Que E tanto. a gente bom! tá aqui pertinho do Mas, mar, né? Que nós somos do litoral paulista. O mar tá Ah, muito que aqui. delícia! Que delícia! É isso, eu acho que é essa a ideia, né? Eu acho que
a música tem que ter isso, tem que ter esse arrepio. E que bom que alguém sente isso e fica arrepiado. Significa que você está fazendo a coisa para alguém ali, né? Isso é muito legal. E como é que foi a composição dela? Teve uma visita para cá? Ou foi de memória? Não, é muito louco isso. O meu processo de composição, ele é muito louco, porque ele não tem letra, ele não começa com letra. Ele começa com um monte de sons, que eu vou inventando uma linguagem própria. E aí, violão, essa música aconteceu no início da pandemia, em março, muito facilmente, assim, no violão, 4 acordes, e aí foi vindo, foi acontecendo, em um dia eu fiz ela inteira, e aí tinha a barreira do português, né? Porque eu queria escrever em português. Essa música foi a dita cuja que venceu a barreira do inglês para o português. E eu falei, legal, quero falar alguma coisa sobre essa questão do mar, da renovação, do quanto a gente é egoísta em querer tudo pra gente, do nosso jeito, né? E a música fala um pouco de desculpa se eu não consigo te enxergar às vezes, desculpa se eu não estou tão disponível às vezes. Pode ser que em alguns momentos eu sou egoísta mesmo, pode ser que em alguns momentos eu Quem não é? não esteja disponível, né? Sim, acontece todo momento na vida, várias vezes inclusive, né? Não é nenhum momento. Várias vezes você está tão entretido aí em você mesmo, nem é de propósito. Às vezes eu falo para ele, você falou, mas desculpa, eu não prestei atenção. Eu contei para ti. Desculpa, eu estava em outro planeta. Ainda mais nesse momento de pandemia, em que todo mundo está muito junto dentro das suas casas e a gente lida com poucos universos, né? Se a gente for pensar que uma pessoa é um universo. Então, assim, a gente fica muito junto e não expande, fica ali. Então, muita coisa realmente passa batido, né? E você sabe que tem muita gente que é difícil você fazer uma leitura do que a pessoa está sentindo e quais as necessidades que ela tem, né? Eu percebo, por exemplo, em casal que você, em alguns momentos, você precisa falar para a pessoa, olha, me olhe assim, me enxerga assim, faça alguma coisa desse tipo. Porque tudo é tão corrido, tudo é tão difícil na vida, em alguns momentos, que você, às vezes, não faz uma leitura do que precisa ser feito. Então, em alguns momentos, precisa ser dito, não só sentido, mas precisa ser dito também. Olha, eu tenho necessidade disso. Eu sinto falta disso. Né? Eu acho que a gente tem uma grande tendência a se acostumar demais com o outro e ficar esperando que aconteça uma mágica e que você enxergue o que o outro está pensando. Mas a gente não é assim, né? Ninguém tem bola de cristal. Às vezes precisa ser dito para ser concreto, né? E o Márcio, como pessoa, não estou falando nem mais como artista, ele é mais de guardar e esperar que o outro fale ou ele é mais de verbalizar? Eu sou muito de guardar. Eu sou canceriano. Eu sou canceriano bobão, que fica guarda tudo. Eu sou o típico canceriano que é emotivo e que guarda e que não expressa e que fica ali remoendo as histórias, sabe? Eu sou muito assim. Então você solta tudo na música. A gente pode dizer isso. Eu acho que eu tô aprendendo a fazer isso, sabia? Simone Ora comentou, gosto muito das músicas do Márcio Marques. Aqui o Reinaldo do Falcon, sua música me fez viajar no tempo. Que legal. É incrível. A tua música, ela fala de uma maneira, ela é muito suave, mas ao mesmo tempo ela é muito forte, porque ela toca mesmo. É uma coisa estranha que eu vejo contigo. Detalhe, né? Quando você abre a boca, arrepia, mas arrepia de uma maneira que você presta atenção na hora. E isso é uma característica muito rara entre os artistas, né? Porque assim, a gente está lidando
com uma coisa muito descartável. É. E quando você vê artistas que vão construindo aos poucos, mas que vieram para ficar, é um baita diferencial, Márcio. Isso é muito importante para mim, ouvir esse tipo de coisa. Porque eu ainda estou no estágio de questionar o tipo de material que eu estou produzindo. O público não me conhece como cantor, né? Logo que eu comecei, eu tenho 2 canais no YouTube, um deles agora completou mais de 100 mil inscritos. E o público não me conhece como cantor. A minha proposta inicial, quando eu montei o canal de dicas de técnica vocal, era me mostrar como professor. Eu sempre deixei a questão do cantor de lado. Eu sempre evitei cantar no conteúdo que eu produzia, até pela questão de não tentar influenciar o público para um tipo ou para um gênero musical. Então, eu sempre evitei de cantar. Então, o público com isso não me conhece como cantor. E, num primeiro momento, eu recebi pedrada em cima de pedrada, acredite quem quiser. Vida, são muito críticos Não é possível. e assim, Não, mas que e tá eu muito. entendo, e eu entendo muito isso, porque tem a ver com aquele papo que a gente falou agora há pouco, sobre o que é bom e o que é ruim. E a conexão, né? A música que eu fiz, a primeira que eu lancei, é uma música em inglês, chama Out of This Loneliness, que fala dessa coisa. Vocês já ouviram essa? Sim. Tá ouvindo agora há pouco. E é Foi linda. Foi a primeira música que eu lancei, o primeiro clipe, inclusive, e tinha muito essa coisa de você, a ideia, né, o conceito do clipe, era muito essa coisa de você estar, qual é a palavra para isso? Não seduzido, mas muito apegado a alguma coisa que já acabou, a um amor que acabou. O conceito da música tem a ver com isso. Por isso, out of this loneliness, né? Me tire dessa solidão. E porque às vezes a gente tem esse apego, a gente está muito apegado ao outro, mas não entende que aquilo já acabou, aquela história já era. Você tem que agora sair, vai para o mundo, começa a caminhar de novo. Tem a história do sacode a poeira e vai para a vida, né? Out of this loneliness fala um pouco disso. E quando eu coloquei esse clipe no YouTube, nossa, eu me surpreendi, assim, porque foi muito, muito, muito criticado em vários aspectos, até no aspecto de técnica vocal, e depois quem for lá assistir o clipe vai conseguir ler os comentários e vai entender do que eu estou falando. E tudo bem. No primeiro momento tem aquela coisa de, putz, será que o que eu estou fazendo é besteira mesmo? Será que tá tão ruim assim? Será que é feio o que eu estou mostrando? Então a questão da autocrítica pega nesse sentido também, né? Mas aí você entende que tem essa coisa da conexão. Quem gosta, gosta e conectou. Quem não gosta, tudo bem, vai ouvir outra coisa e vai se conectar com outra coisa. Mas tem também aquela coisa do anonimato, né? Ou de não estar falando cara a cara. Geralmente quem escreveu algum desaforo para você no canal fez gratuitamente, ou porque não gostou da música, mas tem um peso maior porque não tá o cara a cara, né? É aquela coisa de você não verbalizar isso na frente. Então, assim, eles estão protegidos por trás de uma tela, ou de celular, ou de computador, né? Exatamente. Mas como é que você lidou com essas críticas? Você, como um professor de música que instrui as pessoas, não é ainda mais exposição você dar a cara a tapa dessa maneira? Sim, óbvio, com certeza, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, mas a crítica em si, eu sempre tento, tá? Porque nem sempre eu consigo. Mas eu sempre tento observar e analisar.
O lado canceriano fala, dá um chute, vai lá e mata essa pessoa, dá um tiro na cabeça. Mas o lado professor fala, não, pera, analisa, entende aí o que está acontecendo, verifica o que pode ser. De repente a pessoa tem razão também, eu não sou dono de tudo, não sou onisciente, não, né, não tenho poder para isso tudo. Então eu tento entender o que está acontecendo e tento analisar. Eu percebo que a internet ela deu voz para o mundo, né? A internet, inclusive, deu voz para os idiotas. Todo mundo tem voz. E o público brasileiro é um público que ele se acha juiz de futebol. Ele acha que ele sabe tudo o tempo todo sobre todos os assuntos. E a gente sabe que isso não é verdade, né? A gente sabe que a maioria das pessoas que criticam é porque ou é uma dorzinha de cotovelo, ou é porque ela tá ali, exatamente como você falou, na frente do computador, e aí ela aproveita aquele escudo para falar o que ela quer. Porque quem gosta, muitas vezes não comenta. Quem gosta, guarda para ela. São poucas pessoas que gostam, que vão lá, deixam um comentário e deixam um coraçãozinho. Isso são para os fãs. Os fãs fazem isso. Agora, a grande maioria que gosta, assiste, consome e vai embora. E depois volta para consumir de novo. Então, eu tento sempre entender da onde está vindo aquela crítica e até que ponto aquilo pode ter um fundo de verdade também, né? E aí eu tento melhorar no próximo, tento fazer melhor. E quando que é crítica e quando que é maldade? Como a arte é muito pessoal, você consegue que tem dele, diferenciar. É uma arte tua, né? E a pessoa está ali. Eu acho que a crítica ela é importante quando a pessoa consegue explicar o ponto de vista dela sem te ofender. Agora, quando você fala para outra pessoa de forma pejorativa, você cai nessa questão. Você cai na ofensa. Você pode argumentar, você pode falar, putz, eu odeio o Bolsonaro, odeio o governo dele, eu acho que ele é péssimo, ele não está ajudando em nada, só está fazendo porcaria. Mas você tem maneiras de falar isso, né? Você tem maneiras que não precisa ofender a pessoa do Bolsonaro. Você está falando sobre o trabalho dele, sobre o governo dele. Então, isso pode acontecer na arte o tempo todo. Você não precisa falar da arte do outro como se fosse uma merda. Porque você não conhece o contexto daquilo. Você está vendo 1% do que foi produzido. O que está ali entregue, o que você vê no vídeo do YouTube, é 1% da coisa toda. Você não sabe o que a pessoa teve que construir, o que ela teve que aprender, quantas pessoas estão envolvidas naquilo. Então, julgar é uma coisa que precisa de bom senso e respeito ao próximo. E a grande maioria não tem o respeito. Verdade. Nossa, Nunca tinha pensado por esse lado também. Porque que a gente não... YouTube, assim, a gente agora que tá começando a fazer mais alguns videozinhos, mas o YouTube mesmo do Resenhando, normalmente são os encerramentos das peças de teatro. Começou assim, agora a gente vai... conteúdo das entrevistas depois vai ficar disponível no YouTube do Resenhando, aqui também no Instagram, né? Mas é bom a gente ter essa visão também do artista que produz, porque assim... Quem vê teu clipe não imagina a tua produção, não imagina... O caminho todo, até... Imagina. Quando que começou, assim, na música? Você? Eu tinha 19 anos. Olha! Eu tinha 19 anos e aí eu fui estudar teclado primeiro, depois eu fui pro violão e só depois eu fui parar no canto, porque eu já estava participando de uma banda de baile, isso no interior de São Paulo. E só depois eu fui estudar canto por uma necessidade pessoal de melhorar o meu instrumento, porque banda de baile, eu não sei se vocês conhecem, mas
Você tem evento de 2, 3 horas, cantando todos os gêneros musicais. Às vezes você tem evento quinta, sexta, sábado, domingo. Nossa, e a Então, voz? é uma Sem voz. maratona. Você É. precisa ter um instrumento super apurado. E aí fui fazer aula de canto e de cara eu entendi que o professor que eu peguei, ele não era um professor de técnica vocal. Ele era um pianista que tocava super bem o piano e aí aquecia a sua voz e fazia você cantar durante 1 hora. E não era aquilo que eu estava buscando. Aí eu falei, alguma coisa está errada nisso, né? Ou eu sou muito ruim como cantor e não consigo aprender nada, sou péssimo, ou tem alguma coisa errada com o professor. E aí eu comecei a pesquisar por conta própria. Eu sou de uma época que a internet era de CDzinho discado, lembra disso? Ah, sim! sim. Que nossa, quando ganhava um CD daquele na porta da escola, quando ia distribuir, era a glória. Era Pois cedo é, maravilhoso. Bom, Não é essa facilidade que a gente liga no YouTube e coloca lá técnica vocal e vai sair 1 milhão de tutoriais, né? Tinha que pesquisar, tinha que importar livro de fora do Brasil, tinha que comprar livro. E aí eu fui fazer essa lição de casa. Fui estudar, fui procurar material, ler muito. Nesse meio tempo, eu comecei a frequentar uma igreja batista, já cantava na banda de baile e comecei a frequentar a igreja batista. E aí me chamaram para cantar na igreja, consequentemente me chamaram para ajudar no coral infantil, e foi nesse momento que caiu literalmente a ficha de, putz, vou lidar com voz de criança, então eu tenho que estudar porque eu posso estragar essas vozes, né? Então eu tenho que saber o que eu estou fazendo. E aí eu tinha mais ou menos 22 anos nessa época. E aí fui estudar, meti a cara mesmo e comecei a estudar, fazia teatro nessa época, e aí acabei vindo para São Paulo por conta da faculdade de música. Vim, comecei a fazer teatro aqui, comecei a fazer dublagem aqui, comecei a fazer TV e cinema, e dando aula, estudando e pesquisando, e a coisa foi. E tô aqui já há 17 anos em São Paulo. Nossa, a gente está chegando no fim da live. Você quer dar mais uma palhinha para a gente finalizar? I wanna know. Pode ser, será? I Wanna Know Storms. Será que dá um pouquinho das duas? O mashup das duas? Pode ser. Storms. Storms fala, literalmente como o título está dizendo, fala sobre tempestades. As tempestades que nós vivemos o tempo todo. Mas, assim como o mar que leva, a tempestade passa e a gente reconstrói tudo que foi destruído, porque é isso. A vida é uma eterna reconstrução o tempo todo, né? Bora lá. All my life belongs to you. Nothing can break my faith within you. I love you. I need you. The time you tell you how much I appreciate for all that you give me. And now I know that you care for me. You always treat me well, even in storms, even in storms. Lindo! Que coisa, Márcio. Ele fala que ele não entende nada de inglês, mas ele, eu tô gostando, eu gosto.
Márcio, É essa a foi... ideia. Estou gostando, é o máximo. Esses dias eu vi um comentário parecido com isso. A moça disse: eu não entendi uma palavra do que ele disse, mas eu adorei a música, fiquei arrepiada. Olha, alguns segundinhos foi um prazer, foi uma honra, viu? Obrigado. Prazer meu. Obrigado